A semente da mulher. Bom dia, meu querido irmão. A paz do Senhor Jesus. Tudo bem com você? É um prazer, uma honra, um privilégio preparar essa aula para você. Estar aqui entrando na sua casa nesse domingão de Páscoa. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, o seu lar, né? Seu casamento, seus filhos. E nesse tempo de crises, confinamentos e tanta confusão, né, que nós possamos aprender muitas coisas. Deus está falando, né? Nós temos que ouvi-lo, né? E é um prazer poder ministrar essa aula com você e para você. Na aula, antes de mais nada, querido, fecha os teus olhos aí, vamos orar, né? Vamos agradecer a Deus por esse dia, por esse momento, por essa oportunidade, por essa ferramenta que nós temos de estarmos juntos aqui para aprender do Senhor. Pai, nós te agradecemos nessa manhã, nós te damos honra, glória, louvor, e que a tua palavra, Senhor, ela venha mais uma vez nos instruir, nos melhorar, Deus, nos preparar, que ela venha, Senhor, nos lavar, que ela venha, Senhor, nos deixar mais parecido contigo a cada dia. Oro por cada vida, por cada um que está nesse momento conosco, online, participando da sua casa. Abençoe sua casa, seus filhos, toda a família. Ó Deus, que o teu Espírito Santo, que não está limitado ao tempo nem ao espaço, porque ele é onipresente, que ele se faça presente em cada lar nesta manhã. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, antes da gente começar, eu queria, vamos fazer o teste inicial aqui, saber se vocês estão me vendo e me ouvindo perfeitamente, né? Coloquem aí para mim como está aí o áudio e o vídeo da transmissão. Bom, Fátima Santos Laurindo, obrigado, está ótimo. Graças a Deus por isso. Bom, deixa eu cumprimentar então vocês aqui, né? Fátima Neuma, bom dia e a paz. Júlia Valesca, bom dia, a paz do Senhor, meu querido. Rita Brandão Martins, a paz. Luciana Campos, paz do Senhor. Juliana Bloch, a paz, querido. Edmar, paz do Senhor, meu irmão. Isaías, irmão Isaías, a paz do Senhor. Marlene e família, que Deus vos abençoe. Marta Santos Araújo, a paz. Isaías Pereira de novo aqui. Marlene Aparecida, Diaconisa, Deus te abençoe, Marlene. Deixa eu ver, Simone Eduardo Ferreira, essa irmã eu estive com ela essa noite, minha esposa, a paz do Senhor. Robert Anderson Santos, paz do Senhor. Fátima Santos Laurindo, a paz. Joseí, a paz. Elizabeth, a paz. Elaine, paz. Pedro Paulo, a paz, capitão. Que Deus te abençoe. Irmãos, então, na aula passada, nós tratamos dos danos do pecado e dos padrões gerados pela queda. Vamos só passar aqui para os irmãos lembrarem, né? Nós falamos sobre os danos do pecado, que o pecado nos afetou em pelo menos 4 aspectos. No aspecto emocional, que diz respeito de como estou. No aspecto intelectual, que diz respeito de quem eu sou. No aspecto social, que diz respeito de onde estou e com quem estou. E no aspecto moral, que diz respeito à minha própria consciência, né? Nós falamos sobre isso aí na aula passada.
Falamos sobre os padrões gerados pela queda, esse foi o tema da aula. O primeiro padrão, nós falamos, a serpente foi amaldiçoada e agora rasteja pela terra, antes não era assim. O segundo padrão, que como o sofisma do diabo venceu o discernimento da mulher, a mulher ficou em rota de colisão com o diabo, vulnerável. Expliquei muito sobre isso. O terceiro padrão, a mulher deu ao seu marido, aqui com os aspectos gerados pelo pecado, o homem deixou de ser líder, sacerdote, de exercer o seu governo, e com isso desordenou aí a relação marido e mulher. A mulher passou a seduzir, influenciar e dominar os homens. Nesse aspecto aí, a mulher em todos os sentidos. O quarto aspecto, Deus acusa o homem de ouvir a mulher, o homem perde a capacidade de ouvir Deus, de governar, de ser líder e sacerdote. Falamos muito sobre todos eles na semana passada. O quinto aspecto, que as mulheres terão fortes dores de parto, porque antes não era assim. O sexto aspecto, que o teu desejo será para o seu marido e ele te dominará. E nós falamos que isso é castigo, né? Porque antes não era assim. E lembrando que nós falamos que grande parte desses aspectos eles foram novamente corrigidos na cruz. Alguns deles ainda permanecem de forma aperfeiçoada, outros vão permanecer até a nossa redenção, e a maioria deles foram totalmente corrigidos na cruz. A terra, porque nós estamos falando da família. Aliás, hoje eu termino a aula, a primeira parte do nosso estudo sobre família. Eu termino essa primeira parte, que é estudar a família antes da queda. E a partir de domingo que vem nós já vamos começar a caminhar para o meio do nosso estudo, falando sobre a família após a queda. O sétimo aspecto aí, a terra foi amaldiçoada, a terra perdeu a capacidade de dar a sua força e passou a produzir espinhos, abrolhos, venenos, ervas daninhas. Antes não era assim. O oitavo aspecto, que por causa do desejo de independência o homem terá que trabalhar duro na terra amaldiçoada, então do suor do seu rosto comerá. Antes não era assim. O nono aspecto, que o homem, a morte passou a existir, porque o homem antes era eterno, então do pó viestes, ao pó retornarás. E eu coloquei mais um aspecto que faltou na semana passada, que com as nossas lutas, elas não eram e não serão contra carne ou sangue. Luta, porque antes do pecado não havia nenhum tipo de luta ou de desordem. E depois que o homem pecou, as nossas guerras, elas são espirituais. Elas se dão no campo da mente, das crenças, das ideias, do conhecimento e da palavra. Foi assim que Jesus Cristo venceu o diabo no deserto, venceu o diabo em todos os momentos. Então, ainda que o diabo gere violência, gere todo tipo de agressões físicas, não se vence o diabo na força do nosso braço, mas se vence o diabo pela palavra de Deus e pelo conhecimento de Deus. Amém? Então, esse foi um resumo rápido da nossa aula. Jéssica Lima apareceu. Bom dia, Jéssica. Deus te abençoe. E também o Roner, Pastor Roner Gonçalves. Bom dia, pastor. A transmissão está boa. Obrigado. Tomara, nós queremos sempre fazer aqui uma transmissão de excelência. Essa foi o nosso resumo da aula passada, irmãos. Então, nós vamos agora para a aula de hoje, que nós vamos... deixa eu voltar aqui. Eu deixei Gênesis 3:15 separado para a gente tratar hoje, e eu vou explicar por quê, já te explico por que eu deixei separado, e nós vamos então para a aula de hoje, e eu tenho certeza, irmãos, que vai ser disruptivo,
e vai ser assim de um aprendizado muito grande. Amém? Vamos lá então. Amém. Tá aí, eu fiz uma abertura para você, você merece. Então, fiz uma abertura aí para a chamada da aula de hoje. E nós vamos falar um pouco sobre Gênesis 3:15. Irmãos, John Elliott Moyer, esse biblista irlandês que está aí na sua tela, chamado John Alexander Moyer, que era mais conhecido como G. Elliott Moyer, ele disse o seguinte: ele era um estudioso bíblico, um biblista irlandês de raízes anglicanas, né, a chamada Eclésia dos Ingleses, né, ou Igreja do Povo Inglês. Foi vice-diretor de muitos seminários, foi regente de muitos seminários, entre eles aí o Clifton Theological College, que é o colégio de teologia de Clifton, e também diretor do Trinity College de Bristol, na Inglaterra. Ele, de raiz anglicana, e com muitos livros citados na sua biografia, tem tudo aí no Wikipédia, na internet. Então, para mais detalhes, você pode consultar lá quem foi, então, John Alexander Moyer, que foi esse biblista aqui. E ele disse o seguinte, né? Ele disse: o todo da Escritura não está embutido em toda a Escritura, mas podemos esperar admissivelmente que toda a Escritura prepare e dê abertura para o todo. Bom, deixa eu explicar o que esse biblista estava dizendo. Toda a Escritura, ele estava dizendo o seguinte, que quanto mais profundo, ou quanto mais nós conhecemos toda a Escritura, mais profundo nós iremos no conhecimento de Deus. Ou seja, o Deus da Bíblia não cabe dentro da Bíblia. Porque 66 livros, né, contidos dentro da Bíblia, ele é insuficientemente capaz de descrever ou revelar a pessoa e a grandeza de um Deus eterno. O Deus que a Bíblia revela, é isso que ele está dizendo, não cabe dentro dela. E é por isso que ele afirma que toda a Escritura nos prepara para o todo. Eu tive uma experiência dessa alguns anos atrás, quando Deus me deu uma revelação pessoal. Falo pessoal por quê, irmãos? Porque eu não posso pegar uma experiência pessoal e fazer dela uma teologia, ou um princípio bíblico, mas a minha experiência pessoal, aquilo que Deus havia falado, eu tive um pouco de receio de transmitir, e Deus disse para mim, né, você acha que eu caibo dentro da Bíblia? Você acredita mesmo que 66 livros são capazes de conter a minha natureza, a minha revelação, a minha essência? Então, irmãos, a eternidade vai servir para isso, para a gente conhecer cada faceta de Deus dia após dia, né? E é por isso que a Bíblia deixa rastros para aqueles que querem ir mais fundo. A Bíblia fala assim, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. A Bíblia fala também que a Bíblia seria incapaz de conter todos os milagres de Jesus, que Jesus fez quando esteve aqui na terra.
A Bíblia vai falar que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem e o buscam. A estes o Senhor revelará os seus segredos. Então, irmãos, existem muitos segredos em Deus, muitas coisas que Deus está esperando para revelar pessoalmente, para revelar de forma pessoal, personalizada para você. Então é isso que esse biblista irlandês, professor, reitor, diretor de vários seminários britânicos de raízes anglicanas. Por que eu estou falando isso? Porque isso é o que acontece com Gênesis 3,15. Várias questões emergem de Gênesis 3,15. Gênesis 3,15, ele é um versículo atípico do capítulo. Ao mesmo tempo que ele está inserido no contexto do capítulo, ele fica à parte. E é por isso que nós estamos tratando Gênesis 3,15 à parte. Gênesis 3,15, ele é conhecido dentro do meio teológico como o proto-evangelho, ou seja, o primeiro evangelho. Gênesis 3,15 está escrito o seguinte: farei que haja inimizade entre ti e a mulher, e entre a mulher e entre a sua descendência e o descendente dela. Existem algumas traduções que dizem entre a tua semente e sua semente. Outras dizem entre a sua descendência e o seu descendente. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então, está aí o que Deus está dizendo em Gênesis 3,15. E, como eu estava dizendo, é chamado de o proto-evangelho, ou o primeiro evangelho. Por quê? Porque em Gênesis 3,15 é onde pela primeira vez ocorre a citação bíblica sobre a existência de um Redentor, de um Salvador, de um Messias. Então, já em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, o Pai já vai dizer que existe um Redentor, existe um Salvador, um Messias. No mesmo lugar da sentença de morte, vem a promessa de vida. Então, aqui em Gênesis 3,15, não se trata de sentença, se trata de promessa. Deus aqui já demonstra o seu poder e o seu caráter de transformar e reverter a maldição em bênção, de transformar desertos em mananciais, trevas em luz, morte em vida. Então foi por isso que eu deixei Gênesis 3,15 para nós estudarmos separadamente, porque ele vai destoar ao mesmo tempo que ele está inserido no contexto, ele está também à parte de tudo o que acontece em Gênesis 3, porque ele vai falar de acontecimentos que vão acontecer em tempos completamente distantes do jardim. Então, queridos, Gênesis 3,15 é um texto embrionário, é um versículo embrionário. Todos nós estávamos embutidos na natureza informe aqui. Gênesis 3,15 é um embrião onde eu e você estávamos lá, nesse embrião, embutidos informemente, na expectativa da poderosa manifestação da semente da mulher. E Gênesis 3,15 ele vai então trazer para nós, em primeira instância, o padrão da inimizade eterna, o padrão que foi gerado ali. Deus já está dizendo de antemão em Gênesis 3,15: farei que haja inimizade entre ti e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Irmãos, inimizade no hebraico, a palavra é eiba, que é equivalente ou é traduzido para ódio, como ódio. E perceba que a conversa aqui
em Gênesis 3,15, acontece entre Deus, né, a serpente que estava possuída pelo diabo, ou diabo, seja lá como você prefira entender, era Deus, o diabo e a mulher. E Deus então começa dizendo para os dois, olha, imagina a cena, Deus, o diabo e a mulher. Deus vai falar assim, porém inimizade entre você, diabo, e a mulher, inimizade, colocarei ódio, eibar, né? E entre os seus filhos, Satanás, e os filhos dela. Na verdade, aí Deus vai falar o filho, que é Jesus, Cristo, né? E depois nós fomos enxertados na videira, fomos recebidos por adoção como filhos de Deus e nos tornamos também inimigos eternos, né, do diabo. Aqui Deus determina, olha que interessante, eu não sei se você já parou para fazer esse estudo. Aqui Deus determina uma condição de inimizade em duas esferas ou em duas naturezas, entre dois ambientes, entre duas gerações, entre dois reinos, entre a mulher e o diabo. Aqui se refere à geração dos pais. E entre a semente do diabo e a semente da mulher, que se refere à geração dos filhos. Então, primeiro, Deus coloca uma inimizade entre o diabo e a mulher. E a gente pode trazer isso como geração dos pais, sim. Porque a semente da mulher está falando de algo que seria gerado da mulher, que sairia da mulher e que se tornaria de igual forma inimigos do diabo, e é a geração dos filhos. E eu quero já dizer de antemão que se você, pai, não for inimigo do diabo, seus filhos não serão. Então, deixa declarado aí na sua casa, na sua família, já deixa isso aí estabelecido, que dentro da sua casa vocês não têm comunhão com o diabo. Vocês são inimigos eternos, né? E eu já disse isso em sala e vou repetir, né, que eu já fiz aqui na minha casa, já orei e já repreendi, já expulsei, já declarei na minha casa que nós estamos em guerra. Então, querido, nós não temos aqui comunhão, não nos submetemos às condições do diabo. Amém? Então, aqui, note que entre Satanás, que entre Deus e Satanás já estava declarada uma inimizade anterior e eterna. Essa inimizade se deu na rebelião celestial, quando nós sabemos Lúcifer se rebelou, até essa parte dos anjos caiu, foram condenados. E essa inimizade já havia se dado, Deus já era inimigo do diabo de antemão. E agora Deus estende essa inimizade entre Satanás e a descendência da mulher e a descendência da semente da mulher, que agora é a descendência de Deus. Então, essa inimizade, ela está declarada. Por mais que Deus quisesse resgatar toda a humanidade, né? Olha só que interessante. Por mais que seja a vontade de Deus resgatar toda a humanidade, que a Bíblia diz que o propósito de Deus é que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, né? Nós sabemos que isso não vai acontecer, ou seja, nem toda a vontade de Deus se cumpre. Porque é vontade que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, mas nós sabemos que muitos já estão no inferno, e a porta que leva ao inferno, ela é larga, e estreita é a porta que conduz ao céu. Então, por mais que Deus quisesse isso, resgatar todo mundo, Deus ele aceita o fato de que o diabo vai ganhar uma descendência. Deus ele aceita o fato de que
o diabo vai receber filhos, chamados filhos da desobediência, vinda de todos aqueles que praticam a iniquidade. Esses irão se opor aos filhos da luz. Filhos da luz, aqueles que receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Irmãos, escuta, existe agora uma guerra entre a dimensão do diabo e a dimensão de Deus. A dimensão de Deus é a dimensão de Deus e sua descendência. E Deus, ele vai dizer que o diabo recebe uma descendência. Tem muita gente que está jogando no time do diabo, né? E, portanto, haverá eibá, ódio, entre Satanás e seus filhos e Deus e seus filhos. Nessa relação não existe, irmãos, olha, nenhuma compatibilidade, não existe absolutamente nada em comum entre a igreja e o mundo. Ou você é de Deus, ou você é do diabo. Ou o que você fala e o que você faz está contribuindo para o reino de Deus ou contribui para o império das trevas. Acredite, é possível estar com Deus no discurso e com o diabo na conduta, o que te coloca 100% no inferno. Então, queridos irmãos, sumiu o vídeo, amados? Deixa eu ver aqui. Irmãos, o Anderson Machado está dizendo que sumiu o vídeo. Para mim, aqui está normal. Estou absolutamente... estou acompanhando aqui também. Está normal. Olha, Anderson, alguém coloca para o Anderson aí que o problema está com ele lá, né, na internet dele. Amém. Está normal, então. Vamos continuando, irmãos. Como eu havia dito, é possível, né, é completamente possível a gente estar com Deus no discurso e com o diabo na conduta. Foi Jesus quem disse em Lucas 11, 23, se você quiser anote aí e leia depois. Foi Jesus que disse assim: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Deus, em outras palavras, né? Deus, em outras palavras, está dizendo o seguinte: daqui por diante, vocês terão que escolher entre eu e o diabo, porque não existe nenhuma comunhão entre o reino da luz e o império das trevas, entre luz e trevas, entre o santo e o profano, entre o bem e o mal, entre o mundo e a igreja, entre a vida e a morte. E Yahvé, Deus, estava dizendo em Gênesis 3,15 o seguinte: prestem muita atenção, porque a partir de agora o poder de escolha de vocês ficou comprometido. O pecado danificou a sua capacidade de gerir as emoções, de gerir o intelecto. O pecado atingiu as áreas sociais e morais. Vai ficar mais difícil discernir todas as coisas. Mas não há nada, irmãos, que o diabo faça que Deus já não tenha resolvido antes. E Deus estava dizendo lá em Gênesis 3,15, em outras palavras, eu já sabia de tudo isso. Irmãos, a pergunta que todo mundo faz é a mesma. Talvez você já fez essa pergunta, ou você já ouviu alguém fazer essa pergunta, dizendo assim: pastor, se Deus sabia que o homem ia pecar, por que Deus o criou? É a pergunta que a gente sempre escuta. Irmãos, olha só, tem um ditado mineirês, do mineiro, lá do campo, da roça, que diz o seguinte, que tem que medir a água e o fubá. Você já deve ter ouvido isso. Ou seja, irmãos, Deus já sabia de tudo.
Deus já sabia que o homem ia pecar, Deus já sabia de tudo que ia acontecer. E Deus, por ser quem Ele é, Deus já havia preparado um plano. Ou seja, Deus já tinha medido a água e fubá, e Deus, por ser quem Ele é, já sabia que no final o seu nome seria glorificado e que haveria a redenção daqueles que o amam, daqueles que não vivem a sua vida, mas que vivem a vida de Deus e que ama a Deus e que está do lado de Deus. Então, Deus ele vai dizer, né, eu já sabia de tudo isso e mesmo assim eu os criei. E por ser quem eu sou, eu já preparei os sacrifícios substitutos para aplacar a minha ira. Isso tudo está implícito em Gênesis 3,15. Até que a semente da mulher se manifeste e vos devolva novamente a essência do padrão que eu criei para vocês. Um povo de emoções curadas, mentes renovadas, saradas, expandidas e perfeitas. Os trarei de volta para a minha presença e os receberei como filhos pródigos de novo no meu jardim. Deus já sabia e Deus mesmo assim não desistiu da criação, porque Deus fez um plano perfeito para a redenção de toda a humanidade. E nós nos tornamos agora inimigos declarados, amigos do mundo, inimigos de Deus. Irmãos, Tiago 4,4, ele diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Lembrando, o mundo aqui não é cosmo, o mundo é sistema. O mundo são as paixões deste século. Cosmo é o universo é de Deus. A eternidade de Deus, irmãos, preste atenção no que eu vou te dizer para você entender. Antes de eu prosseguir, né? Os irmãos estão entendendo o que nós estamos falando? Até aqui, os irmãos estão acompanhando comigo o raciocínio de Gênesis 3,15? Está muito rápido? Ou eu posso manter o ritmo? Ou os irmãos preferem que eu diminua um pouco? Porque o versículo 15 de Gênesis 3, ele é um versículo de muita profundidade. Marlene Aparecida, bem claro. Amém, Marlene. É importante que haja entendimento, irmãos. Quando as aulas voltarem, quando acabar tudo isso, né? Se o arrebatamento não acontecer antes, e a gente tiver a oportunidade de voltar para a aula presencial, vai marcando aí a dúvida que o irmão teve ou algum questionamento, e a gente pode, em sala de aula, trabalhar isso pessoalmente, que eu creio que vai ser muito importante para mim e para você. Agora preste atenção no que eu vou te dizer. A eternidade de Deus não separa o Antigo Testamento do Novo Testamento. A infinitude de Deus não separa o antes e o depois, e nem faz distinção do agora para o amanhã. Vou repetir. A eternidade de Deus não separa o Antigo Testamento do Novo Testamento. A eternidade de Deus, a infinitude de Deus, não separa o antes e o depois, e nem faz distinção do agora para o amanhã. Perceba que em Apocalipse 13, versículo 8, o final da Bíblia vai dizer que o Cordeiro estava morto antes da fundação do mundo. Efésios 1, versículo 4, vai dizer que ele nos elegeu
antes da fundação do mundo. Irmãos, você concebe a ideia de que antes que o seu pai existisse, o seu avô existisse, antes que Adão existisse, nós já existíamos na mente de Deus? Romanos, capítulo 7, o apóstolo Paulo diz assim: ele chama as coisas que não são como se já fossem. Portanto, nós podemos afirmar que a verdade de Tiago 4, versículo 4, estava completamente inserida de forma intrínseca em Gênesis 3,15, sendo liberada no jardim. Aquilo que Deus disse ao diabo e à mulher, Deus estava dizendo, é como se ele estivesse dizendo Tiago 4,4 para eles. Tiago 4,4, irmãos, Novo Testamento, quantos milhares de anos depois, mas para Deus, como o tempo não é divisível, Deus, ele é uma eternidade presente, indissolúvel. Tiago 4,4, ele tanto estava lá como está aqui hoje para nós, como esteve para Tiago nos seus dias. E a Bíblia vai colocar assim: adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Irmãos, Deus chama de adúlteros todos que são amigos, simpatizantes do mundo. Bom, o que eu quero te dizer? Eu quero te dizer que Deus, ele foi vítima de adultério. Deus foi traído. Deus sabe o que é ser traído. Deus sabe o que é alguém que está em aliança com você te trair, te adulterar. Deus foi o primeiro. E Deus, ele vai dizer, olha só, irmãos, o que nós precisamos entender, né? O grego, ele traz algumas variações para adultério ou infiel, né? E um termo grego para adultério é mirre, que a palavra, né, escreve moixos em português, que quer dizer adúltero, alguém que é infiel, que é descrente. Essa é uma variação do grego. Uma outra variação do grego é mihalos, que escreve moixales. Essa variação, ela diz respeito a uma mulher infiel e na sua variação, ele vai colocar assim, né? Como Israel, como a aliança íntima de Deus com o seu povo, ou com o povo de Israel, era comparada a um casamento. Nós sabemos, e a Bíblia tem vários versículos para isso, dizendo que a relação entre Deus e Israel, a intimidade de Deus com Israel, seu povo, era comparada a um casamento. E aquele que caía em idolatria era como se cometesse um adultério ou uma prostituição. Era um sujo, um apóstata. Então, Deus aqui está dizendo assim, adúlteros ou adúlteras, ou seja, idolatria, colocar coisas no lugar de Deus, colocar coisas, trocar Deus por coisas, amar o mundo e as coisas que nele há, nos torna adúlteros. E o adultério é um pecado que te tira do céu, que me tira do céu. Porque no céu não entra adúltero. Então, a Gênesis 3,15, a inimizade da mulher com o diabo e da sua geração com a geração do diabo, ela te coloca em uma condição ou de ser inimigo ou de estar cometendo um adultério com Satanás. Então eu quero contextualizar para você tudo que eu tenho falado e tudo que eu falei sobre essa inimizade. Eu quero contextualizar
falando o seguinte: o padrão da inimizade proferida no jardim é eterno. Enquanto nós, como família, estou contextualizando, como casais, estivermos presos ao mundo, ligados ao mundo, conectados com essa era, com esse século, a semente da mulher não poderá germinar em nós. Irmãos, o grande propósito de Jesus, por meio do Espírito Santo, é nos tornar mais parecidos com Ele. Então, enquanto nós estivermos presos ao mundo, ligados ao mundo, conectados com essa era e com esse século, a semente da mulher não poderá germinar em nós. Estamos perdendo a guerra em nossas casas para a semente do diabo, que é o mundo e tudo que nele há, porque não nos tornamos, escute isso, nós não nos tornamos amigos íntimos de Deus e tampouco os inimigos declarados do diabo. Esse estado de neutralidade tira Deus do nosso redor, do nosso meio, e nos coloca constantemente em perigosos diálogos com a serpente. Irmãos, deixa eu abrir um parêntese aqui para poder falar dessa contextualização. Eu não estou entendendo os crentes, a igreja. Eu não estou, deixa eu até colocar aqui que eu quero que você me veja aqui. Eu não estou entendendo alguns crentes, eu não estou entendendo a igreja. Eu vou fazer uma pergunta para você. O que é que a crise está te ensinando? O que é que você, como crente, está aprendendo nesse tempo de crise? Sinceramente, irmãos, eu olho para tudo isso. Irmãos, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu sou nascido e criado no Evangelho. A minha vida inteira, desde que eu comecei a ouvir as historinhas da Bíblia, ou a história bíblica quando eu era criança, a vida inteira eu escuto dizer que Jesus está voltando. A vida inteira. Jesus está voltando. Para te falar a verdade, a igreja dos primeiros séculos esperavam a volta de Jesus. A igreja de Tessalônica, se não me engano, o povo parou de trabalhar, porque o povo falou assim: Jesus vai voltar e deixa eu resolver a minha vida com Deus. Eles pararam de trabalhar, pararam de fazer tudo. E Paulo teve que chegar na igreja e falar assim: gente, calma. A vida não pode parar porque Jesus vai voltar. Ele voltará. Mas siga a tua vida. Trabalhe. Sirva a Deus na sua rotina diária. Irmãos, Deus não vai parar o mundo para você ser crente. Então, a minha vida inteira, eu escuto essa fala de que Jesus está voltando. Se o povo do primeiro século, a igreja da primeira geração, já esperava a volta de Jesus a ponto de parar a sua rotina diária, esperando a volta de Jesus, hoje eu posso dizer que nós não estamos vivendo os últimos dias, nós estamos vivendo as últimas horas, e isso se não estivermos vivendo os últimos segundos nessa vida. A Bíblia fala para que nós possamos ler os sinais. Jesus está voltando. Haverá sinais na terra, no céu. Teve um sinal em Montes Claros. Eu ainda vou confirmar isso que aconteceu, porque eu tenho amigos em Montes Claros. Eu vou ligar para um amigo meu e perguntar se tudo que aconteceu no céu lá, se não é uma fake news ou se é uma verdade. Foi essa semana. Então, meus queridos irmãos, estamos falando da inimizade com o mundo. Tem gente que não consegue largar coisas simples. Irmãos, é impressionante como a pessoa consome conteúdo cristão e consome conteúdo mundano. É impressionante como a pessoa, a mesma pessoa que faz uma live, uma live cristã,
nas redes sociais, ela faz comentários do Big Brother. Sinceramente, o Big Brother é de uma emissora lixo, que produz um conteúdo lixo para colocar na sua vida, na sua alma, na sua casa, um monte de lixo. Então, a gente, afinal de contas, de que lado nós estamos? Nós somos de Deus ou somos do mundo? Nós estamos vivendo, nós estamos na geração dos filhos de Deus ou na geração dos filhos da desobediência? Não dá para servir a dois senhores. Uma fonte não pode exalar, uma fonte ela não pode ser doce e amarga ao mesmo tempo. Chegou a hora de escolher, irmão. Sai do muro, o muro é do diabo. Então eu estou dizendo isso com muito amor e com muito carinho para você nessa manhã, porque nós estamos em classe de família. E nós aqui, a grande maioria é pai e é mãe. E nós precisamos definir na nossa casa quem vai reinar. Nós precisamos definir. Deixa eu esperar aqui eles tirarem o cachorro. Nós precisamos definir na nossa casa quem é que vai reinar. Sobre qual reino? Porque na verdade as trevas não é reino, é império. O reino, ele trabalha em favor dos seus súditos. O império, ele escraviza os seus súditos. Então, eu abri esse parênteses porque nós estamos falando da inimizade de Deus com o mundo. Estamos falando da inimizade que existe entre luz e trevas. Então, irmãos, chegou a hora da escolha. Olha, eu vou te dizer aqui, parênteses aberto para a tela que eu apresentei para vocês. Deixa eu voltar. Que somos, que quem é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Por isso que eu abri o parênteses, estou contextualizando para você. Chegou a hora de você fazer suas escolhas. Na minha, vou dizer para você, cada crente tem que ter a sua escatologia. E eu vou dizer para você a minha. Para mim, o arrebatamento está muito perto. Para mim, na minha escatologia, o arrebatamento, ele vai acontecer provavelmente, irmãos, se nós não morrermos cedo, nós não passaremos pela morte. Isso na minha escatologia, e aceito qualquer visão escatológica, seja ela dispensacionalista, seja ela pós-tribulacionista. Isso não é o mais importante no Apocalipse. O mais importante é que Cristo vai triunfar com a sua igreja. Resta saber se nós estaremos com Ele. Então, preste atenção. É hora de abandonar as coisas do mundo e seguir a vida com Deus. Amém? E fechando parênteses, a semente da mulher. Aqui em Gênesis 3,15, já falamos que não é sentença, é promessa, né? A família entra em rota de colisão com o diabo por causa da inimizade. A lógica era simples. A lógica que está escrita aí é a mente do diabo. Qual que era a lógica do diabo a partir da promessa? Irmãos, pensa bem. Deus vira para o diabo e fala assim: da mulher vai nascer um que vai te destruir, vai pisar na tua cabeça, vai te aniquilar. O que o diabo pensa a partir de ouvir uma promessa dessa? A lógica era simples: destruir todas as famílias, lares e crianças para impedir que a semente da mulher se manifestasse. Então, na mente do diabo, era isso. Aqui em Gênesis é o único lugar que usa o termo semente da mulher, né? Porque quem carrega a semente é o homem, e todos nós nascemos da semente do homem. Só Jesus nasceu da semente da mulher. Somente Jesus. Deus está falando de uma semente completamente humana, porém divinamente gerada, a semente da mulher. A partir de Gênesis 3, versículo 15, o diabo entra em desespero. Gênesis 3,15 fica
em evidência, né? É o que o diabo fica em sinal de alerta. O diabo perde o sono, se é que ele dorme, né? É só uma figura de linguagem. Os planos de Deus eram muito complexos, eram muito elevados para a mente limitada do diabo. Irmão, se falando de Deus, o diabo tem uma mente muito limitada. E o mistério da concepção virginal de Jesus era um plano perfeito, e Satanás não sabia quando seria e tampouco com quem seria. Deus libera uma promessa: diabo, você vai ser destruído, a sua cabeça esmagada. O diabo entra em parafuso. Quando será e por meio de quem será? Né? No caso, Maria. E com isso a família entra agora em uma rota direta de colisão com o diabo. E a mulher, em particular, ela virou uma ameaça para o diabo. Irmãs, entendam isso, em nome de Jesus. A mulher, ela vira uma ameaça para o diabo. Porque todos nós nascemos da semente do homem, como eu disse, mas Jesus nasceu da semente da mulher. Jesus, como homem, escute, não teve pai. E como Deus não teve mãe. Repetindo, Jesus como homem não teve pai, e Jesus como Deus não teve mãe. Jesus é o Filho do Altíssimo que se fez homem. Na sua vida libertou os cativos, na sua morte destronou os principados e potestades. Na sua ressurreição, ele destruiu o poder da morte e do inferno. E na sua volta, ele julgará vivos e mortos, e irá definitivamente aniquilar o diabo e seus anjos. Esse é a semente da mulher. A missão agora, presta atenção, a missão prioritária do diabo, de Satanás, era destruir a mulher. Cada mulher estéril era uma menos no propósito de Deus. Era menos uma mulher provável a carregar a semente de Deus. A missão era destruir todos os lares e famílias, todas as crianças. Lembra no dia de Moisés, que Faraó destruiu as crianças e Moisés foi jogado no rio Nilo, numa cesta de juncos? O diabo achava que Moisés poderia ser o tal prometido semente da mulher. O que estava em jogo na cabeça do diabo era a sua cabeça. Na mente do diabo era a sua própria cabeça. A partir de então, o ódio, a inimizade, ela estava declarada entre Satanás e a mulher, entre Satanás e a família, entre Satanás e os lares. A lógica era simples, irmão. Não havendo famílias saradas, não haveria semente de Deus, porque a semente de Deus não podia se impetrar em famílias desordenadas. Não havendo famílias legítimas, nós falamos do bastardo em sala de aula, não haveria semente de Deus. Não havendo crianças hebreias, não haverá herdeiro da promessa. E podemos ver isso na geração do dilúvio. Perceba que no dilúvio havia apenas Noé e sua família. Toda uma geração perdida. Quem perverteu essa geração? Satanás. Com qual objetivo? Impedir o nascimento da semente da mulher. Isso se deu em todas as épocas e gerações. Se deu com Sodoma e Gomorra. Se deu em Babel, que foi o berço da Babilônia. Se deu com os vários cativeiros que Israel foi submetido, desde a época dos juízes, até o último cativeiro, o cativeiro babilônico. Isso se deu com a apostasia, com a queda do povo de Israel e com a queda de Jerusalém. A semente de Deus, ela só pode manifestar em uma virgem. Uma mulher agraciada por ser quem era, uma moça valorosa e de muito caráter. Olha só o que o nosso capitão escreveu. Deus é o grande maestro dessa orquestra. As notas são entoadas a seu tempo. E aqueles que estiverem desafinados com o regente serão rejeitados. Que poesia, hein? Vou guardar. Depois eu vou anotar isso aí. Muito boa essa frase, Pedro Paulo. Irmãos, afine o seu instrumento.
A partir de então, agora, mulheres, deixa eu voltar a tela aqui. Espera aí que eu quero que vocês olhem para mim. Mulheres, olhem para mim, né? Aqui na tela. A partir de então, de tudo isso que eu acabei de te mostrar, né? Que nós estamos conversando teologicamente sobre Gênesis 3,15. Eu consigo entender porque a mulher, da queda no jardim até Jesus, foi humilhada, esquecida, menosprezada, abandonada, coisificada e subjugada. Porque padrões foram gerados na queda, sentenças foram proferidas na queda, promessas foram liberadas na queda, e escolhas, eu falei semana passada, são sementes. Olha, escolhas são sementes, e sementes frutificam, e esses padrões frutificaram. Então o diabo perseguiu a mulher durante a história, durante as civilizações. Por quê? Porque havia uma promessa sobre uma mulher, sobre uma moça, uma mulher agraciada, uma mulher virgem, do qual dela sairia uma semente santa, uma semente, seria alguém que seria humano, mas divinamente gerado. Então a mulher se tornou um alvo direto do diabo. E eu quero te mostrar a resposta de Deus para o diabo, né? Essa frase foi uma frase que eu fiz e eu vou te explicar ela. A mesma mulher que você... Olha isso, que frase é essa? Como a gente entende isso? É a resposta de Deus ao pecado. Quando Deus abre o tribunal do Éden e Deus vai sentenciar a serpente, o diabo, a mulher e o homem, né? Deus vira para o diabo, e quando Deus libera aquela promessa que por inimizade entre ti, a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esse te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, o proto-evangelho de Gênesis 3,15, Deus estava dizendo isso para o diabo. Deus vira para o diabo. Irmãos, é muito interessante, você tem que colocar, quando a gente estuda a Bíblia, a gente tem que estudar a Bíblia de vários prismas. O diálogo aí é entre Deus e o diabo, então você tem que entender o diálogo e começar a imaginar essa conversa. Porque a Bíblia não pode registrar tudo que aconteceu. Então eu posso e tenho o direito de trazer de forma de inferir o que pode ter acontecido para mim naquele diálogo. E no meu entendimento, na minha iluminação bíblica, Deus estava dizendo o seguinte para o diabo: a mesma mulher que você usou para arrancar do homem a eternidade, eu vou usá-la como portal de entrada para transformar aquele que é eterno naquilo que é humano, a fim de transformar aquilo que é humano na mesma natureza daquele que é eterno. Deixa eu te explicar o que eu escrevi. Deus está dizendo para o diabo: escuta, Satanás, a mesma mulher que você usou, Eva, para arrancar do homem a eternidade, porque o homem morreu, eu vou usá-la como portal de entrada para transformar aquele que é eterno, Jesus, eterno, naquilo que é humano. Aliás, Cristo, o eterno, naquilo que é humano, Jesus. A fim de tornar aquilo que é humano, nós, eu e você, na mesma natureza daquele que é eterno, Cristo. É coisa bonita, irmão. Então Deus estava dizendo isso para o diabo em Gênesis 3,15, de forma intrínseca, isso estava lá. E isso é uma maravilha. Eu fico apaixonado com a palavra de Deus. Irmãos, busque o que está por trás da letra, das entrelinhas. Deus tem coisas grandes e ocultas para você. E essa resposta de Deus para o diabo, né? Deus ele vai dizer assim para o diabo. Deixa eu pular melhor. Deus ele vai dizer assim para o diabo: olha, a mesma mulher
Deixa eu mudar aqui que eu quero que você me veja. Deus estava dizendo assim para o diabo: a mesma mulher que você usou para trazer a morte, eu vou usá-la para trazer a vida. A mesma mulher, Satanás, que você usou para afastar a família de mim, eu vou usá-la para trazer de novo a semente da mulher. Eu vou usar para trazer de novo a família para perto de mim. Deus estava dizendo ao diabo no jardim: a mesma mulher que você usou para trazer a maldição do pecado, eu vou usá-la para dar à luz a semente que vai quebrar a maldição do pecado. Deus estava dizendo a Satanás no jardim: a mesma mulher que você usou para deformar a criação, eu vou usá-la para restaurá-la por meio da manifestação dos filhos de Deus. Deus estava dizendo para o diabo no jardim: a mesma mulher que você usou para arrancar do homem a eternidade, eu vou usá-la como portal de entrada para transformar aquele que é eterno naquilo que é humano, a fim de tornar aquilo que é humano na natureza do eterno. Aleluia! Aqui Deus estava afirmando que a mulher teria um papel a cumprir na tarefa de desfazer os efeitos da queda em pecado. Deus estava dizendo: escuta, Deus estava dizendo para a serpente: essa mesma mulher, eu vou usá-la, e através dela, e por meio dela, eu vou desfazer o mal que o pecado gerou por meio da mulher. E que a semente da mulher, que é Jesus, vai esmagar a sua cabeça. E foi exatamente isso que Cristo fez na cruz. Amém, queridos? Os irmãos compreendem? Simone Eduarda Ferreira, esse é o meu pastor. Amém, sou mesmo. Glória a Deus, Jéssica. Irmãos, eu fico muito empolgado, emocionado com a verdade da Bíblia Sagrada, com as promessas de Deus, com aquilo que Deus faz. Irmãos, para Deus não existe o ontem e também não existe o amanhã. O presente é indissolúvel para Deus. Deus não muda. Deus não tem nem antes nem depois. Deus nunca vai dizer assim: porque para mim antes era assim e futuramente para mim será assim. Não, Deus é Deus. E a mesma mulher, a natureza da mulher que caiu, e nós vamos estudar a partir de domingo que vem, a família após a queda. Aí mudou agora a rota, mudou agora o cenário, mudou agora o ambiente, mudou agora o padrão. Agora nós vamos estudar a família depois da queda. Nós não vamos passar muito tempo sobre a família após a queda, porque o padrão é repetitivo. Mas nós vamos escolher alguns bons exemplos e tirar algumas boas lições disso. E entender a rota que foi traçada por causa da separação de Deus com o homem. Quando você tira Deus da casa, quando tira Deus da família, a gente vai entender o caos que acontece. E infelizmente, muita gente hoje, eu disse aqui, que acham que estão com Deus, né? E é uma pergunta que nós temos que fazer. A ceia, o texto da ceia diz: examine o homem a si mesmo. E nós temos que examinar a nós mesmos. Por que o homem examina a si mesmo? Porque nós não temos o direito de julgar nem de avaliar ninguém. Então, porque naquele dia muitos dirão: Senhor, em teu nome expulsei demônios, em teu nome eu curei. Deus vai dizer assim: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Irmãos, isso não mexe com você. Isso não te
Isso não te afere todo dia. Então, preste atenção, porque nós, a partir de domingo que vem, nós vamos mudar o cenário que eu digo, cenário bíblico, não o cenário da minha casa, embora eu gostaria de mudar, né, irmão? Mas nós vamos entrar agora numa nova proposta, caminhando já para o meio do nosso estudo. Preste atenção numa coisa. Pastor Edenise, a paz do Senhor. Cláudia Pereira, a paz. Sebastião, a paz, querido. Cacau, a paz. Todos vocês que estão acompanhando, queridos, a paz do Senhor Jesus. Agora preste atenção que nós estamos terminando, e eu preciso te mostrar isso. Cristo humilhou o diabo na cruz. Nós vamos depois, quando a gente estudar a família após a redenção, a gente vai partir mais ou menos daí. Mas aí nós vamos escavar mais fundo. Hoje eu vou trazer para você simplesmente o que você já sabe, colocando dentro do nosso raciocínio. Olha só, Cristo humilhou o diabo na cruz. Colossenses 2,15 diz: e despojando os principados e as potestades, os expôs publicamente ao desprezo, triunfando deles na cruz. Irmãos, prestem atenção o que aconteceu na cruz do Calvário. Quando Cristo ele é crucificado, o fato de Jesus estar indo para a cruz quer dizer que Jesus não cedeu a nenhuma tentação do diabo, que Jesus não perdeu nenhuma investida ou batalha que teve com o diabo. Quando Jesus sobe na cruz, está dizendo que ele foi tentado em todas as coisas e não pecou, por isso está sendo crucificado. E naquele momento da crucificação, Jesus estava despojando. Irmão, sabe o que é despojando? É colocar de forma nu. É como se Jesus, imagine a cena, tá? A gente precisa trazer o espiritual para o físico, às vezes, para a gente entender a profundidade do que é espiritual. O tabernáculo foi essa proposta. Presta atenção. Deixa eu tomar uma água. E despojando principados e potestades. Era como se Jesus estivesse arrancando a roupa do diabo e seus demônios, todo o principado, potestade. Lá estava Iansã, Exu Maré, Exu Caveira, Exu Sete Cachoeira, Exu das Encruzilhadas. Estava lá todo tipo de pombagira, rainha, cigana, pombagira, todo tipo de pombagira que existe. Lá estava toda a ordem demoníaca. Jesus estava despindo-os, colocando de forma nu diante da cruz do Senhor, e estava humilhando o diabo na cruz, os expôs publicamente. É como se todo mundo, o universo, toda a terra estivesse olhando para os demônios publicamente e os desprezando como ele foi desprezado. E a Bíblia diz que ele triunfou deles na cruz. Irmãos, aquele que estava no madeiro sem formosura, sem beleza, homem de dores, estava, na verdade, triunfando de Satanás e seus demônios. E Romanos 16, 20, Paulo vai dizer: e o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Ei, irmão, eu tô lustrando os meus sapatos e estou afiando a minha espada. Porque muito em breve Satanás vai ser esmagado debaixo dos nossos pés. Tem a ver com a igreja. Amém, querido? E no sentido mais amplo, meu irmão, a igreja triunfará completamente sobre o maligno. Glória a Deus. A igreja vai triunfar, Satanás será esmagado definitivamente. A cruz foi a humilhação. Na cruz ele começou a sentir o peso da perna de Jesus. Mas Paulo vai dizer que ele vai sentir o peso também da perna da igreja. E nós vamos esmagar Satanás.
Deus o esmagará debaixo dos nossos pés. Então, não se perca nesse tempo, não se distraia em casa, em família, porque muito em breve, irmãos, a trombeta soará e nós seremos arrebatados. Aleluia! Olha, eu não saia daí, fica aí, porque eu quero liberar a bênção apostólica sobre você. Mas preste atenção, se alguém tiver alguma observação a fazer, alguma pergunta, eu vou te dar aí 1 minuto para você colocar para mim, para que a gente possa observar. Continue, não saia daí, por favor. Receba a bênção apostólica nessa manhã. E enquanto vocês vão escrevendo aí, eu já quero te desejar um domingo de Páscoa abençoado. E, querido irmão, amada igreja, coma o Cordeiro Pascual, se alimente do Cordeiro Pascual em família. Vivam a Páscoa, realize a Páscoa espiritual. Jesus ressuscitou, Ele está vivo e Ele vai voltar. É tempo de se alimentar do Cordeiro Pascual, amém? É tempo de estarmos em completa intimidade com Deus e completa inimizade com o mundo. Deixa eu ver aqui se alguém vai colocar alguma coisa. E essa foi, queridos, a nossa aula de hoje. Essa foi a nossa exposição de hoje. Eu agradeço você por participar, agradeço você por estar aí comigo até agora. E eu desejo a você que esse tempo seja um tempo de refinamento, assim como o ouro é refinado sob pressão, sob temperatura, que nesse tempo de pressão e de temperatura nós possamos ser refinados e melhorados a cada dia. Eu ministro essa bênção na sua vida e te dou essa bênção apostólica. Que Deus te abençoe.